Esse nosso segundo painel da manhã terá como tema aprofundamento do uso do BIM. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores pela realização deste evento. Patrocínio Master, Confia. Patrocínio Ouro, Acciona Anetrans. Patrocínio Prata, ABS, Comba. Patrocínio Bronze, Brasinfra, CIE, Cinicesp e VEG. Apoio institucional, ABMS, Abdig, Abdib, APMEC, APOP, CREA São Paulo, Enel Brasil, Sinaenco, Sinduscom, sobre a tema. Aguardo agora que se passe o vídeo de nossos patrocinadores. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, vulgo fiscal da vida alheia. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está ele, de braços cruzados e pronto para ser disparado. Olha lá, ó, esqueceu o farol ligado de novo. Lá se vai a bateria. E esse aqui é Henrique, que também fiscaliza. Mas dessa fiscalização todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Porque palpite, qualquer um dá. Mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode relaxar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem anda chegando tarde em casa. A disponibilidade de infraestrutura é considerada uma condição essencial para o crescimento econômico de um país. No âmbito da estratégia econômica, o setor de transporte ocupa papel de destaque. No país, o modal de transporte predominante é o rodoviário. O custo com transporte para o setor produtivo é equivalente a 14,3% do PIB do Brasil. De acordo com o último levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Brasil possui um total de 1,72 milhões de quilômetros de rodovias, sendo que apenas 213,5 mil quilômetros são pavimentados. Da extensão pesquisada, as rodovias sob gestão pública apresentam algum tipo de deficiência em 77,1% de sua extensão, afetando diretamente a segurança dos usuários. Estima-se que para ações de adequação às deficiências encontradas nas rodovias sob gestão pública, o governo precisa investir aproximadamente 76 bilhões de reais. Já o setor portuário brasileiro, que é responsável por movimentar cerca de 80% do comércio exterior do país, o que representa um volume de cerca de 1,4 bilhões de toneladas de mercadorias por ano, tem uma necessidade crescente de manutenção dos portos devido à alta demanda pelo transporte de cargas e produtos por via marítima. Em frente a esse cenário, a Anetrans atua no sentido de preservar o interesse da sociedade, o investimento em planejamento e projetos de boa qualidade e atuando junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, no anseio de que a administração pública reconheça que a contratação de serviços de consultoria deve observar as melhores soluções com o devido cumprimento das normas técnicas e legais. E para montar a mesa do segundo painel da manhã, aprofundamento do uso do BIM, chama nosso vice-presidente de Assuntos Externos, Ivan Watley, como moderador do painel. Rodrigo Coerich, presidente do BIM Fórum Brasil. Fabrício Rastelli, diretor institucional da ASBEA São Paulo. Carlos Alexandre Bastos de Vasconcelos, diretor de projetos de engenharia. Fernando Morini, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Um ótimo evento, um ótimo debate. Saúdo a todos e todas presentes, todas as pessoas presentes aqui que nos assistem pela internet. Saúdo também os que vão nos assistir pelas gravações da TV Engenharia. Hoje vamos apresentar um painel Aprofundamento do uso do BIM.
E, para isso, o Instituto convidou setores e pessoas muito importantes no desenvolvimento desse processo no Brasil. O BIM vem acompanhando há uns 10 anos, é um divisor de águas, né? Ou o engenheiro se adapta ao processo BIM ou sai fora do mercado, porque hoje é uma questão de vida ou morte. E agora eu estou achando muito lenta essa disseminação do uso do BIM, né? Eu acompanho há muitos anos essa revolução tecnológica que a gente passa pelo Brasil. Primeira revolução das tecnologias digitais, eu me lembro, há 30 anos eu era diretor de uma empresa de engenharia e nós tivemos bastante dificuldade para tirar as pranchetas e botar computador, que o pessoal ia usar o CAD, ia usar tecnologias digitais. Mas foi rápido, foi doloroso, né? Dizer adeus às pranchetas, tecnígrafo, até RHT, mas foi rápido, né? Agora, o BIM, eu tenho visto ele com várias tentativas há 10 anos, desde 2014, 2015. Eu tenho notado, eu senti muita velocidade na disseminação do BIM no Exército. O Exército Brasileiro, que bem representado, foi rápido. Mas está tendo uma certa dificuldade de assimilação atualmente. Até a lei nossa, a lei de licitações, que podia impor a obrigação de BIM em todas as licitações de empreendimentos, obras, não, deixou preferencialmente o uso ou não do BIM. Então, para deixar a gente mais a par de como está o estado da arte no Brasil, nós trouxemos aqui quatro autoridades no assunto. Então, vou passar a palavra primeiramente para o Rodrigo Querich, presidente do BIM Fórum Brasil. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Instituto de Engenharia pelo convite gentil e pela oportunidade de conversar com os senhores. Cumprimento a todos da mesa. Vamos então falar um pouquinho sobre essa provocação que o Dr. Ivan está nos fazendo sobre o avanço do BIM no Brasil. Eu sou o Rodrigo Queires, presidente do BIM Fórum. Antes de falar de como o BIM Fórum está atuando sobre isso, eu quero trazer a preocupação que a gente tem tido, e eu quero reforçar as palavras do professor Varran, quando ele está preocupado com a falta, a carência de engenheiros e de bons engenheiros no mercado. Eu concordo que esse é um dos principais problemas que a gente precisa endereçar. Mas o meu assunto hoje não é esse. Para falar de BIM, trouxe aqui uns dados da Falcone, que numa pesquisa recente mostrou que 65% das obras têm aumento de custo em relação ao planejado. E 85% das obras têm aumento de prazo. A gente conhece bem essa realidade, a gente sabe que isso tem várias causas, inclusive, às vezes, talvez não suficiente formação dos engenheiros que levam isso à frente, e as principais causas talvez sejam falhas no projeto, na compatibilização, erros na estação de quantitativos que levam a esse aumento de custo de elementos não previstos, muitas vezes itens não orçados ou planejados, e que tem por consequência o retrabalho, o atraso, a perda de material. Isso, o BIM nos ajuda a resolver. Esse aqui é um exemplo da sede da empresa onde eu trabalho, que é uma empresa que por acaso desenvolve software BIM, chama-se AutoQI. Esse edifício foi remodelado, ele é um retrofit. Nós fizemos toda a remodelação desse edifício e projetamos as engenharias dele. Então aqui a gente pode inclusive ver mais perto. Então uma das razões que o BIM nos ajuda muito é a perceber antes de construir que um elemento está
batendo no outro. Por exemplo, esse é o uso mais básico do BIM, é perceber as colisões, perceber que uma coisa não está, que dois corpos estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas o BIM não se limita a isso. Ele ajuda a gente a tirar quantitativos melhores, a fazer orçamentos precisos, a planejar a obra e especialmente a fazer a operação e manutenção. E é curioso porque esse gráfico aqui mostra, as curvas verdes mostram onde o BIM é mais usado. Então ele é mais usado no projeto, muito menos no orçamento, no planejamento. Mas é justamente a curva roxa que mostra onde ele gera maior resultado. O maior resultado do BIM não está no projeto, ele está no orçamento, no planejamento, na construção e na operação. Então, se a gente fosse, o Dr. Ivan pediu para eu tentar explicar o que o BIM pode proporcionar em muito pouco tempo, eu diria que o BIM ajuda a gente a construir a obra no tempo e no custo planejado. Se isso importa para uma obra de engenharia, e eu acho que todo mundo sabe o quanto isso importa, construir dentro do orçamento e do prazo, seja ela uma obra pública, seja ela uma obra privada, nós entendemos que o BIM é indispensável. Bom, com essa breve introdução, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o BIM Fórum Brasil e qual é o nosso papel nesse processo. Nós somos a entidade nacional que impulsiona a digitalização, e vejam que digitalização é mais do que o BIM, porque a digitalização ela vai além de simplesmente a gente tornar algo que é analógico, que são desenhos, que veio da prancheta e eu passei para o CAD. O CAD é um desenho, é digital? É, mas ele continua sendo um desenho. O BIM é a modelagem da informação da construção, a gente constrói virtualmente uma edificação. Nós temos a responsabilidade de promover a adoção do BIM, criar várias ações para isso. Somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, uma entidade nacional. Temos cerca de quase 140 empresas associadas, mais de 200 pessoas. Somos a maior, talvez a grande entidade de BIM do Brasil. Temos vários associados, algumas das empresas relevantes do setor de construção fazem parte do BIM Fórum Brasil. Eu vou passar rápido por isso aqui, que o nosso tempo é um pouquinho apertado. Mas, essencialmente, o nosso dever, nosso papel, é coordenar as ações, coordenar os esforços para a adoção do BIM em escala nacional, seja no setor público, seja no setor privado. O nosso desafio, enquanto BIM Fórum, é fazer exatamente o que o Dr. Ivan provocou. O BIM está andando devagar. O BIM precisa ser adotado em larga escala. O problema é que nós somos um país com 5.500 municípios, nós temos centenas de órgãos públicos, nós temos dezenas de milhares de empresas construtoras, mais de 1 milhão de engenheiros e arquitetos. Então temos todos os números no Brasil são muito grandes. Então como que a gente move uma cadeia inteira da construção de um processo analógico para um processo digital? Esse é o nosso desafio. E a gente vem ganhando vários bons resultados. Ontem ainda eu estava num workshop com a alta direção da Caixa Econômica Federal em Brasília, discutindo ações com a Caixa Econômica Federal, como que a Caixa pode ser um dos grandes impulsionadores do uso do BIM. A gente faz isso, eu já vou explicar mais, a gente faz isso primeiro entendendo, essa figura ela representa a nossa estruturação, o BIM Fórum ele é uma entidade que ele é representada por colegiados, são 7 os colegiados, o primeiro deles é o colegiado dos proprietários, incorporadores e investidores, o segundo é o colegiado dos órgãos da administração pública, ou seja, o governo faz parte do BIM Fórum, o terceiro são as associações de construtores e empreiteiros, o quarto colegiado são os escritórios de projeto, consultoria e gerenciadoras, no colegiado 5 são as empresas fabricantes de materiais de construção, no colegiado 6 as indústrias de software, é por este colegiado que eu entrei no BIM Fórum, e no colegiado 7 academia. Então, se vocês observarem, nós temos os setores, todos os setores da cadeia produtiva, da construção, fazem parte do BIM Fórum e estão representados. Então, nós somos uma entidade neutra. E nós atuamos de forma conjunta, e eu diria que nós temos 2 ou 3 grandes eixos de atuação. Talvez o primeiro e mais importante é institucional. O BIM Fórum é a entidade que definitivamente impulsiona a adoção do BIM no Brasil. Nós temos atuação direta e ativa com o governo federal, especialmente com o Ministério da Indústria e Comércio, com quem a gente tem apoiado todas as ações da nova estratégia BIM-BR. Nós temos grande influência na atuação
da revisão da nova estratégia BIM-BR, que foi publicada em janeiro do ano passado. Participamos do projeto Construa Brasil, que também é um projeto do MDIC, temos atuação com o SEBRAE, SENAI, CEBIC, CAL, CONFEA como patrocinador aqui do evento, e tantas outras instituições com as quais o BIM Fórum trabalha de forma conjunta, e aqui eu espero estreitar isso também com o Instituto de Engenharia de São Paulo, e a gente começar um trabalho conjunto com o Instituto de Engenharia, para que a gente leve mais adiante esse trabalho. Então, essa nossa atuação institucional é muito forte. Não é a única, nós também atuamos com vários grupos de trabalho, porque a gente entende que muita coisa precisa ser feita para a adoção do BIM. E eu vou passar muito rapidamente sobre isso, mas um deles a gente representou também e passou a incorporar, fazer parte de uma rede mundial. Nós somos hoje um chapter da Build Smart International. Para quem não conhece, a Build Smart é a entidade responsável pelos padrões Open BIM. E isso é fundamental para um país como o Brasil, porque nós não podemos depender de tecnologias proprietárias. Nós não posso depender de um único fabricante de software. E eu sou fabricante de software. Mas eu não, como país, como Estado, a gente não pode depender de uma empresa, de uma tecnologia proprietária. E os padrões abertos, o conceito Open BIM, permite com que a gente desenvolva a tecnologia, ou cada empresa, cada contratante escolha a sua tecnologia, o seu software, para uso pessoal e entregue num padrão que qualquer outro software lê. Isso é Open BIM. E a BuildSmart é essa entidade que eu costumo fazer uma comparação como ela sendo a ISO do BIM. Ela produz esses padrões. Hoje a gente é um chapter. Nós fomos o primeiro chapter da América Latina a trazer a BuildSmart para o Brasil. Nós temos várias outras ações. Aqui eu convido vocês depois a acessar esse QR Code e acessar o site do BIM Fórum para, por exemplo, conhecer mais esse trabalho aqui que o BIM Fórum explica. São videozinhos curtos. Nós estamos na 4ª temporada, desenvolvendo vídeos curtos sobre o que é o BIM, conceitos de BIM e tudo mais. Então isso ajuda muito a quem não conhece o BIM aprender um pouquinho com esses vídeos curtos. Esse grupo para nós ele é muito importante, que é o GT3, é o mapeamento da transformação, é onde a gente faz pesquisas. E a pergunta do Dr. Ivan, né, como é que está o BIM no Brasil? Justamente nós fizemos 3 grandes pesquisas, uma primeira com profissionais em 2022 e 2024, na ocasião com o CONFEA e com o CAL, né, CONFEA CRES e com o CAL. Nós tivemos, e somos hoje, na primeira pesquisa de 22, tivemos mais de 10 mil respostas, 5 mil engenheiros, 5 mil arquitetos, uma pesquisa com base estatística. Ela é a maior pesquisa já realizada no mundo sobre BIM, em percentual, em taxa e assertividade. Fizemos no ano passado uma pesquisa com municípios, são mais de 1.000 municípios que responderam à nossa pesquisa para avaliar a maturidade do uso do BIM nesses municípios. E a gente fez agora, recentemente, uma pesquisa com construtoras. Essas pesquisas norteiam e baseiam as nossas estratégias de atuação para a gente entender aonde estão os gaps e o que precisa ser feito para a gente avançar com o BIM. Também fizemos guias de contratação. Esse é um guia importante, porque o mercado, via de regra, não sabe contratar em BIM. Já vi muita licitação que o pessoal diz o seguinte: eu quero que me entregue em BIM, como se isso fosse suficiente. Existe norma para isso, existe a norma ISO para isso, que é 19650, por exemplo. Então, esses guias eles orientam o mercado. Ele é focado no contratante, público ou privado. Como que um contratante pode especificar o que ele precisa para contratar em BIM? O GT5 trabalha no nosso evento internacional, que acontece todos os anos aqui em São Paulo. Nessa última edição tivemos 1.800 participantes, um dos maiores eventos de BIM do mundo também. E, curioso, nós começamos em 2023, o primeiro, com 800 participantes, em 2024 foram 1.400, esse ano são 1.800. Então, doutor Ivan, o BIM está crescendo no Brasil. E ele está crescendo a uma taxa boa, tanto que está chamando a atenção do mundo inteiro. O mundo inteiro está olhando para o Brasil como crescendo. O problema é que nós somos um país muito grande. E nós temos que formar profissionais. Aqui está o nosso gap. A gente não tem profissionais ainda capacitados. E esse grupo de trabalho número 6 foca na formação de uma matriz de papéis e competências. É só olhar para o meu cabelo branco, né? Eu tenho um pouco mais de 30 anos de formado. Não aprendi, quando fui formado não tinha BIM. Nunca havia imaginado que existia BIM. E como que a gente transforma todos esses profissionais de engenharia e arquitetura, como que a gente prepara esses profissionais para os novos desafios? Esse é um guia, esse é um trabalho que a gente está fazendo para orientar, né,
cada profissional ao futuro do que tem que ser esses novos papéis e competências, nós formados a qualquer época, como que a gente se atualiza para esse mercado. Fizemos também um outro guia, Objetos BIM para Fabricantes. Talvez eu diria que esse é um dos grandes gaps que a gente tem no processo. O professor Varran falou da falta de engenheiros, e é verdade. Nós temos falta de engenheiros e também estamos tendo falta de mão de obra de pedreiros, de serviços, né? Pedreiro, servente, encanador, eletricista, profissionais da construção. Isso urge a necessidade da industrialização. Neste momento é tão importante, quando a gente digitalizar, a gente pensar na industrialização como mecanismo da gente ter uma construção factível. Vai chegar uma hora que ela vai se tornar inviável se nós não industrializarmos. E a gente precisa dos fabricantes. Então esse aqui é o primeiro passo que o BIM Forum fez para orientar o BIM como um mecanismo para a industrialização, e esse é um guia para produzir objetos BIM. Nós também temos andado o Brasil inteiro, fizemos várias edições, a gente tem feito roadshows, eventos regionais em que a gente visita os estados, não só o evento regional. Semana que vem temos o evento em Curitiba, já fizemos em vários estados do Brasil, percorrendo e levando. É um papel um pouco de evangelização, se dá para fazer essa comparação, mas é ir, né, até os estados falar sobre BIM. Usualmente, quando a gente vai num estado, a gente procura reunir as entidades do setor, porque a gente entende que o BIM não é adotado por decreto. Um decreto, a lei, uma regulamentação, ela ajuda. Mas quem verdadeiramente adota o BIM são os estados e municípios. Então a gente precisa reunir em cada estado, esse aqui é um exemplo da articulação que a gente fez em Pernambuco, e a gente tem procurado reunir as entidades. Uma das grandes mudanças do BIM, e aí o professor... Quando a gente saiu da prancheta para o CAD, a gente continuou desenhando, só que agora no computador. No BIM é diferente. No BIM a gente projeta de um jeito completamente diferente. A sequência de trabalho é diferente. No processo tradicional, mesmo em CAD, eu faço o meu projeto estrutural e mando para a obra que se resolva depois. No BIM isso não funciona. Porque quando eu mando o meu projeto estrutural e recebo hidráulica, elétrica e estrutura, e todo mundo junto, as colisões aparecem. Então, eu preciso resolver esse processo antes. Então, é preciso que a gente reaprenda a projetar com o BIM. E esse é um trabalho que a gente está fazendo para orientar o mercado a como mudar o mindset e o processo de desenvolvimento de projeto. BIM não é só edificação. E aqui nós temos alguns GTs, e eu já vou encerrar, porque o tempo já passa rápido. Nós temos uma atuação agora com uma obra de infraestrutura, estamos com um projeto com a NTT, e com uma concessionária de ferrovias para fazer a digitalização e todo o processo levando o BIM para ferrovias. Eu espero fazer algo muito parecido com a parte de rodovias também, e preparar o nosso mercado nacional para as obras de infraestrutura poderem usufruir do uso da tecnologia BIM. O nosso GT11 está focado nas prefeituras, ajudar as prefeituras a fazer a implementação do BIM. Elas estão submetidas à nova lei de licitação, e o Ministério da Gestão e Inovação está preparando a regulamentação da Lei 14.133, do artigo 19, que prevê o uso preferencial, e em breve deve surgir aí um processo escalonado, começando a obrigar o uso do BIM de forma escalonada. Então isso está para vir, assim como uma série de outros pacotes que o Ministério da Gestão está fazendo. Ainda temos outros projetos, mas aqui eu vou passar agora para frente, porque acho que o nosso debate aqui ele é muito rico. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Continuidade, eu vou pedir para o coronel de engenharia, Carlos Alexandre Bastos Vasconcelos, diretor de projetos de engenharia do Exército, mostre o estado da arte no Exército e por que o Exército foi mais rápido do que toda a sociedade civil no desenvolvimento do BIM. Por favor, com a palavra, coronel. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao doutor Ivan pelo convite ao Exército Brasileiro. Agradecer também, dar um bom dia aqui aos membros da mesa, dessa nobre mesa. Eu não sei, doutor, se o Exército foi mais rápido, não, viu? Você está me dando uma responsabilidade muito grande. Não acredito que eu vou tentar mostrar para vocês como a gente avançou. Eu creio que a gente teve duas fases, uma fase da implementação e hoje a gente está na fase da consolidação. Mas estamos andando uma boa velocidade.
mas eu acredito que ainda tem muitos passos a serem dados ainda, né? O Exército Brasileiro ele tem um departamento de engenharia de construção, né, que é o DEC, e dentro desse departamento a gente tem 5 diretorias, né? Dentre as diretorias, tem a diretoria de projetos de engenharia, na qual eu sou o diretor. A gente tem a diretoria de obras militares, a diretoria de obras de cooperação, são 2 diretorias diferentes, uma a gente faz obras para dentro da força, a diretoria de obras de cooperação faz obras para fora da força, normalmente por convênios, e ambas diretorias já estão usando o BIM de uma forma bastante avançada, relativamente avançada. Porém, a DPE que tem sido a diretoria que é o motor impulsionador do uso do BIM dentro do Exército Brasileiro. Então, a nossa apresentação vai ser a metodologia BIM dentro desse contexto. Pode passar. Então, fazendo um breve histórico, né, como foi dito pelo Dr. Ivan, realmente 2015 foi o primeiro marco que eu considero aí que foi a adoção do Revit. Como as coisas no Exército, quando querem avançar, foi uma determinação. Essa hora foi realmente dada a ordem ali, que a partir dali o Exército teria que, todos os nossos projetos teriam que adotar o BIM em 3 anos. Né? Em 3 anos foi o prazo que foi dado pelo nosso comandante para que o Exército adotasse o BIM em todas as comissões de obras no Brasil. Nós somos 12 comissões de obras. Aqui em São Paulo é a comissão de obras 2. Né? Dentro disso, a gente partiu para um momento que a gente percebeu que tinha que ter os softwares, né? Teria que ter também o hardware, tinha que avançar também, porque nós não tínhamos máquinas suficientes para aquele avanço. E nesses 3 anos foi justamente o que o Exército fez, buscando parcerias. Dentre elas, eu estou aqui do meu lado o próprio AutoQI, que nós somos parceiros, da Autodesk também. Inclusive parceiros que nós somos o tipo de parceiro que interage e pede a melhoria e que a comunicação entre as coisas melhorem, né, de acordo com o nosso uso. Então a gente tem uma parceria muito positiva com os nossos, com os softwares que a gente é cliente, né? Dentre eles aqui está aqui o Rodrigo, desculpa. Então, contratamos também uma consultoria que é para construir esse primeiro projeto piloto, que foi em 2018. Em paralelo a isso, a nossa academia, que é o Instituto Militar de Engenharia, também iniciou os estudos do BIM, para poder ter um viés, né, ter a viés acadêmica, nosso viés do saber. Então, colocamos na época um major para fazer doutorado, e um outro capitão para fazer um mestrado nessa área de BIM. E a primeira dissertação de mestrado foi defendida em 18, se eu não me engano, e em 19 a primeira tese de doutorado. Esses 2 são hoje, no IME, os chefes da linha de pesquisa do BIM no IME. Então foi plantado isso lá atrás, em 2015. Então em 19, hoje é o Coronel Giuseppe, inclusive recentemente, o IME recebeu o prêmio tanto no Fórum Brasil, como disputou com a China e com a Indonésia o prêmio de BIM acadêmico, na Alemanha. E o Exército, nós ficamos em terceiro, o Brasil sendo um representante militar, mas independente de que a gente era militar, a gente estava representando ali o Brasil. E ficamos em terceiro. Perdemos para a China, ficou em primeiro, e a Indonésia em segundo, e o Brasil ficou em terceiro. Um trabalho acadêmico, que é o mestrado de um capitão nosso. Que o ano passado, este ano, recebeu o prêmio também no Fórum Brasil. A partir daí, o BIM teve inserção na graduação do IME, nos cursos de Engenharia Elétrica e no curso de Engenharia de Fortificação e Construção, que é a nossa Engenharia Civil, em 2020. Em 2021, o IME publicou o caderno de BIM. A DPE, a diretoria que eu estou, eu não era o diretor, né? O diretor na época era o Coronel Eduardo, e ele publicou esse caderno de BIM,
que muito se baseia nas BEA, no fluxo de projeto que tem uma publicação das BEA. O que mostra a nossa interação aqui do Exército com a mesa, né? E essa publicação ficou ali um marco teórico importante para o Exército, mas que teria que tornar uma coisa prática. Foi quando nós implementamos o treinamento chamado 5 Passos em BIM, para poder avançar e levar isso para a ponta da linha. Porque a gente precisava expandir na frente de trabalho, né, nas nossas sessões de projeto das comissões das regiões militares, o uso do BIM. Então, eu vou depois tocar o que são esses 5 passos em BIM. Isso foi mais ou menos 22 e 23. Foi quando eu assumi em 24 a diretoria e tivemos o desafio de fazer o projeto do novo Hospital Militar de Área, em Brasília, que era um projeto que nós contratamos uma empresa, levou 2 anos e tivemos que rescindir o contrato por ela não ter entregue o projeto de forma adequada, nem no que tange a qualidade, como também no prazo. A DPE assumiu esse projeto e aí nós fomos obrigados a avançar muito mais no BIM. Fizemos um projeto com 21 disciplinas de engenharia e um projeto que não tinha condições de a gente fazer fora do BIM, justamente porque a DPE estava impulsionando o BIM. E aí o avanço teve que ser a fósseis, né? Fizemos um projeto com 47 projetistas trabalhando simultaneamente. Tivemos até que melhorar condições de computador e rede, porque teve um momento que o projeto nem salvava. E a gente conseguiu vencer esse desafio entregando o projeto esse ano, né? E, por fim, eu vou apresentar também para vocês a criação do ESEP, que é um estágio setorial em elaboração de projetos, utilizando a metodologia BIM, que a gente centralizou a capacitação lá em Brasília, e nós estamos formando, o curso está tendo 2 estágios, um em cada semestre, com 2 engenheiros, um engenheiro e um arquiteto de cada região militar que vai para esse estágio que começou esse ano. Então, acho que esse é o panorama nosso do nosso histórico nesses 10 anos, né? Esse foi o projeto piloto que eu comentei, em 2018, que é o Comando de Operações Terrestres lá em Brasília. Foi o primeiro projeto feito, feito com a consultoria. A gente não tinha condições em 2018 de fazer um projeto. O pavilhão anexo do IME, o Instituto Militar de Engenharia, lá na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Está sendo feito um prédio do lado, mantendo a arquitetura do edifício anterior, que é da década de 40. Né? Esse também foi um projeto todo feito em BIM, em 2021. E se encontra em obra. A Vila Militar Sustentável, lá em Formosa, em Goiás, próximo a Brasília, está sendo feita toda ela em BIM, inclusive a parte de infra. Foi nesse projeto que a gente avançou na parte de usar o Civil 3D junto com isso tudo. Temos também o Complexo Hospitalar, que o nome dele é Complexo Hospitalar de Saúde General de Brigada Médico João Severino da Fonseca, que a gente chama de novo HMAB. Esse projeto foi um projeto que está chegando na monta de 300 milhões. Vai ser um projeto, vai ser o maior hospital do Distrito Federal, praticamente. Um hospital completo, né? Que nós levamos 1 ano e meio trabalhando com 47 profissionais, né? E tivemos que capacitar também. Nós perdemos aí uns meses capacitando todos que eram contratados para poder trabalhar todo mundo na mesma base de dados, né? E, por fim, a nova escola de sargentos do Exército, que também está com a gente lá na diretoria. É um projeto, seria quase um projeto de Estado, vamos dizer assim, porque a ideia é unificar a formação do sargento do Exército na escola que vai ser próxima a Recife. Hoje nós temos várias escolas que formam o nosso sargento, e a ideia, assim como a formação do oficial, é juntar essa formação num lugar só. E foi escolhida a cidade de Recife. E esse projeto é um projeto complexo, na monta aí de 1,6 bilhões de reais. Em termos de capacitação, em maio, a gente começou fazendo um treinamento dos 5 passos em BIM itinerante, né? Então, era feita essa capacitação. Em maio, a gente atacou o Rio de Janeiro, pegando o Rio, São Paulo, o pessoal que trabalha ali na AMAN, em Resende, e pegou também a parte do Centro-Oeste e Sul, né?
Nós temos a CRO de Porto Alegre, Curitiba, e isso se juntou todos no Rio de Janeiro. Foram 26 alunos que a gente formou nessa semana de estágio, né? Claro que o estágio ele não visa esgotar o assunto, mas a gente joga ali a semente para criar os multiplicadores na ponta da linha. Em novembro, tivemos em João Pessoa, pegando o Norte e Nordeste, teve estagiários que vieram de Fortaleza, Salvador, Recife, Belém e Manaus, e foi também, aumentou o número de estagiários, com 42 estagiários. Esse ano a gente já fez o contrário, trouxe para Brasília o estágio. Aí essa imagem aí é o nosso departamento, o cabeça mais branca ali é o nosso chefe, né? O general Davi, que é um grande impulsionador da capacitação. Então, capacitação é uma diretriz dele, de comando, e a gente, nesse viés que a gente está trabalhando, tivemos 27 alunos no primeiro turno e 27 alunos no segundo turno, aí do Brasil todo. Foi mais fácil trazer o curso para Brasília, e aí a gente avançou. Eu acho que esse ano foi um grande avanço com esses 2 estágios aí. Na produção acadêmica, no IME, eu tinha comentado ali, a gente tem aquela tese de 19, doutorado, mas a partir do momento que entrou o BIM na graduação, nós temos 75 formandos. O IME, ele tem, geralmente, forma em torno de 100, de entrada são 100 vagas para militares e 50 vagas para civis, né? Mas esses graduados aí, eu estou falando da graduação em engenharia elétrica e fortificação e construção, né? Formamos 75 profissionais que já saem com a formação. A gente introduziu o BIM dentro de uma disciplina chamada Projeto Integrador. Então, o aluno, desde o 3º ano que ele entra no ciclo profissional, ele recebe ali o projeto arquitetônico, ele desenvolve o projeto arquitetônico e, a partir dali, ele vai colocando em cada disciplina um pouquinho do BIM, um pouquinho daquela disciplina. Ele faz a disciplina de estruturas, ele tem que colocar no projeto dele. Ele faz a disciplina de instalações hidráulicas, ele tem que colocar a parte hidráulica no projeto. E esse projeto ele apresenta no 5º ano, né? Então, não é o TCC, é um projeto à parte que ele tem que defender no 5º ano, em BIM. Então, ele é obrigado a utilizar o BIM desde o 3º ano até o 5º ano, ou seja, no ciclo profissional. Nós tivemos também 13 dissertações de mestrado defendidas e tem 6 em andamento. Então, é uma linha de pesquisa do IME que vem se consolidando, né? Essa linha de pesquisa, pegando um gancho de novo no Rodrigo, ela trabalha muito com a questão do Open BIM, né? A gente, no Exército, sempre a gente tenta desenvolver os nossos softwares, as nossas ferramentas, né? É comum no Exército, no mestrado da gente, a gente não ficar dependente da tecnologia, até porque tecnologia de defesa não se compra, se desenvolve. Então, a gente tem esse viés no IME de desenvolver, né? Então, a gente pega um programa, serve de benchmark, olha, agora o Exército tem que fazer o dele, mesmo que não seja o melhor, mas é o nosso. Tecnologia de defesa é assim, a gente não precisa ter o melhor fuzil do mundo, mas o fuzil é o nosso. Então, a gente sabe como ele funciona, né? E a gente tem que desenvolver, essa é a grande importância da engenharia militar em particular. A engenharia realmente, hoje, em tecnologia de defesa, a gente não avança 1 milímetro sem a engenharia. E só para os senhores e senhoras terem uma ideia, nosso corpo de engenheiros do Exército Brasileiro tem 900 engenheiros militares hoje, sendo 9 oficiais generais, que é relativamente um valor, para o tamanho do nosso Exército, é o maior corpo de engenheiros da América do Sul. A gente compara, às vezes, com a Argentina, e eu fui instrutor na Argentina há 2 anos, e eles sempre fazem uma conta para comparar a gente, 1 para 4, né, que é a população, né, mais ou menos 1 para 4. Então, eles teriam que ter 400 engenheiros militares, eles têm 100. Então, a Argentina está bem atrás da gente em termos de engenharia militar. Mas, quando a gente se compara com a América do Norte, a gente já começa a ver que a gente precisa avançar. E precisaria ter bem mais engenheiros, né, no nosso caso. Principalmente com o avanço aí da guerra cibernética, é outro campo que a gente poderia conversar. Mas 9 trabalhos aí, artigos em congressos nacionais e internacionais, periódicos também, 11 periódicos. Então já mostra que é uma pesquisa que está avançando. Nós estamos agora com 2 alunos de doutorado, um fazendo no exterior, um fazendo no Brasil, que vai engrossar o caldo ali na nossa pesquisa. Por fim, né, concluindo a nossa apresentação, eu acho que hoje o nosso motor de propulsão aí do BIM, ela está
baseado nessa tríplice hélice aí que eu trouxe, com a capacitação contínua, porque o curso agora vamos formar mais de 50 aí por ano no BIM, na graduação, né? Então tem uma produção científica em curso, e na consolidação institucional do BIM aqui dentro do Exército. É isso que eu trouxe para os senhores, eu fico à disposição aí para qualquer questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel. O senhor não falou sobre o geoprocessamento e o cadastro que foi feito em tempo recorde. Né? Eu ia falar, mas é muito... Tá bom, mas depois a gente vamos dar espaço para as BEA, né? Chamar o diretor institucional, Fabrício Rastelli, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Obrigado ao Dr. Ivan e ao Instituto de Engenharia pelo convite. Eu estou aqui representando a Associação de Escritórios de Arquitetura Regional São Paulo. Se você puder me emprestar o controle, vou passar aqui a apresentação, tentar fazer ela o mais breve possível. Bom, eu quis organizar essa conversa aqui em 5 pontos, então vou fazer aqui uma apresentação institucional. Também queria trazer aí um trecho da pesquisa que a gente fez junto com a Brain sobre o escritório de arquitetura, mais focando em softwares. Também trazer um pouquinho dos benefícios da metodologia sob o ponto de vista dos escritórios de arquitetura e também um pouco da integração multidisciplinar com outros atores da cadeia. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema e também alguns desafios. Então, a associação ela se estrutura basicamente em 4 pilares. Então, a gente tem a representação institucional, aqui também com essa parceria com o Instituto de Engenharia e também com o BIM Fórum Brasil, o Exército, entre outras entidades, associações que a gente tem essa representação institucional. Também com a capacitação dos escritórios e dos colaboradores. Muitas pessoas acham que a associação se destina apenas a grandes escritórios de arquitetura, mas a gente também tem esse desejo, né, de capacitar pequenos escritórios de arquitetura que estão ingressando no mercado. Então, esse é um viés muito importante. Também a promoção da imagem, além de site e redes sociais, a gente também tem uma parceria com a Apex para a exportação de serviços de arquitetura. Então, é dado todo esse suporte para os escritórios, para como ingressar em mercados estrangeiros através desse pilar, e também o próprio relacionamento. São feitos muitos eventos e seminários. Recentemente fizemos um evento sobre industrialização, até remetendo à fala do Rodrigo sobre o tema, que a gente também concorda que é muito importante. E o seminário mais recente que fizemos foi de retrofit, né, onde a gente juntou aí pessoas da prefeitura e também de órgãos de tombamento, sem falar em engenheiros, arquitetos e outras pessoas do mercado, para falar desse tema que é super importante. Então, trazendo aqui de uma forma bem breve, né, a associação, ela em âmbito estadual, tem 92 escritórios associados. Dentro desses 92 escritórios associados, são aproximadamente 3.000 profissionais que estão impactados aí por essa associação e por todas as práticas que são feitas. Além da Regional São Paulo, existem mais 11 regionais e também as BEA-BR, que é em âmbito nacional. Dentro da nossa prática, existem os grupos de trabalho. Eu não vou entrar em cada um deles, mas destaco aqui um grupo de trabalho que é muito relevante e muitos escritórios têm interesse em aderir, que é o de legislação, onde a gente trata de novas leis, de minutas de leis, também aquelas que são conversadas em audiências públicas, né, com a sociedade. Então, a gente também dá um pouco essa visão do escritório de arquitetura e da prática projetual dentro da dinâmica de leis e de como isso vai ser interpretado pelos técnicos que vão aprovar esses projetos dentro da prefeitura. E outro, obviamente, que é o grupo de BIM, onde a gente trabalha, enfim, todas essas questões também já citadas pelo Rodrigo, Smart Building, Open BIM, etc. E no resultado final, opa, foi rápido demais aqui, a gente também tem nossos guias de boas práticas em BIM, são 2 fascículos. Depois eu posso até disponibilizar o QR Code, se vocês tiverem interesse em fazer o download.
E, de fato, é também essa visão aí que foi colocada já, mas mais numa visão, numa perspectiva do projetista de arquitetura e também a relação dele com os demais atores desse mercado. Bom, aqui alguns trechos de uma pesquisa que a gente fez em parceria com a Brain. Não sei se todos conhecem, né? A Brain é uma empresa que faz pesquisas de mercado. E dentre as perguntas colocadas para os escritórios de arquitetura, foi feita a seguinte pergunta: quais os softwares mais utilizados no seu escritório? E repare aqui que em primeiro e segundo lugar aparecem softwares não paramétricos, né? Que é o SketchUp e o AutoCAD. Em terceiro lugar vem o ArchiCAD e em quarto lugar o Revit. Esses dois sim já são softwares paramétricos. Então acho que ainda tem muito espaço para esses escritórios crescerem na adoção dessas ferramentas. Acho que também tem uma questão envolvida que é do investimento que é dado, né, para a adoção dessas ferramentas. A gente percebe que não só nas licenças e nos softwares, mas também na capacidade computacional e também na capacidade de armazenamento dessas informações. O Coronel citou aqui a questão da segurança. A gente também tem muito essa preocupação com a segurança dos dados, né? Hoje em dia existem esses ataques hackers, etc. Então a gente também tem que ter esse tipo de visão em relação ao investimento de segurança dos dados onde eles serão armazenados. E aqui, se a gente for decompor, né, essa pergunta em relação ao porte dos escritórios, a gente percebe que quando a empresa é de pequeno porte, ou seja, até 20 funcionários, a gente tem aí uma predominância, de fato, do uso desses softwares não paramétricos, né, vamos colocar dessa forma. E à medida que o escritório vai tendo um porte maior e, consequentemente, também tem um orçamento maior, uma capacidade de investimento maior, ele pode, sim, começar a adotar softwares mais requintados, softwares que têm essa parametrização BIM muito mais latente, né? E aí, à medida que o escritório torna-se de grande porte, ou seja, com mais de 51 funcionários, aí, de fato, a gente enxerga que os dois softwares predominantes são softwares BIM, o ArchiCAD da Graphisoft, né, uma empresa que veio lá da Hungria, da Europa, e também o Revit, que é uma empresa americana. E acho que isso também denota, né, uma cauda longa que existe nesse mercado, ou seja, a gente tem aqui, num total, grande parte desses escritórios adotando SketchUp e AutoCAD, e, na verdade, eles representam grande parte pequenos escritórios que são muito numerosos, né? Então, isso também mostra que existe um potencial do mercado para chegar e atingir também esse nicho que está basicamente sendo atendido por softwares não paramétricos. E aí, outra pergunta que foi colocada é qual a porcentagem dos projetos BIM em seu escritório. Acho que ela reforça um pouco também o slide anterior, né, mostrando que a partir do momento em que o escritório tem mais projetos, a tendência é que os projetos sejam, em sua maioria, feitos em BIM. Eu represento aqui também um escritório de arquitetura chamado Königsberger Vanuc, e lá no nosso escritório 100% dos projetos são desenvolvidos em BIM através do software ArchiCAD. Então, também é algo significativo nesse âmbito. Aqui eu trago também alguns benefícios, né, que a gente enxerga do ponto de vista do projetista de arquitetura, né? Então a gente tem uma coordenação e compatibilização mais precisa, uma vez que esses projetos são alimentados em um modelo único, e nesse modelo a gente consegue ter essa visão espacial e antecipar interferências de obra. Eu também destaco uma questão de sustentabilidade e eficiência. Então, nesses softwares, a gente consegue, já num momento de concepção, simular questões de iluminação, de conforto térmico, acústico e atendimento de normas. Então, com esses softwares, a gente também tem a possibilidade de buscar maior eficiência nos projetos e maior sustentabilidade através dessas tecnologias que foram colocadas. O painel anterior citou, né, a inteligência artificial, existe também muitos aplicativos e muitos programas que nos facilitam nesse sentido, e a gente consegue deixar um projeto muito mais eficiente, justamente na sua etapa mais importante, que é a concepção, né? Uma vez que a gente avança no projeto para uma etapa de executivo, aí a minha margem de manobra para mudança de projetos ela fica um pouco restrita.
Então, muito importante eu ter essa possibilidade de trabalhar com essa dinâmica nas etapas iniciais de um projeto de arquitetura. Há também a padronização e ganho de produtividade, né? Então, a gente também trabalha arduamente na questão de templates, bibliotecas, manual, plano de execução BIM. De fato, a gente entende que, com isso, é possível, sim, aprofundar na ferramenta e ter uma eficiência e um uso muito mais amplo do que ela é possível que ela entrega, né? Hoje, cerca de 10% dos meus clientes, eles, de fato, conseguem extrair, não vou dizer 100%, mas muito do que a ferramenta oferece, em outros sentidos que eu vou chegar mais adiante nesses temas. A melhoria na comunicação com o cliente, né, e com parceiros. A gente tem hoje em dia muitos clientes contratando projetos a partir de um modelo, então isso também cria essa segurança da informação e essa segurança de uma continuidade de escopo e prazos que já foram mencionados aqui. Eu acho que é interessante falar também que a gente brinca lá na associação, no escritório, que geralmente um projeto ele não tem preciso o objeto, o escopo, nem o prazo. A única coisa que é dada é o preço, né? O preço nunca muda. O que muda geralmente é o objeto, eventualmente o escopo vai adicionando e o prazo ele também muda. Então, acho que com o BIM a gente também tem essa possibilidade de atacar esses pontos. E aí, por último, uma base sólida para a extração de orçamentos, planejamento e gestão de obras. Então, a gente, como mencionei, né, tem já alguns clientes que têm essa prática. Imagino que o Exército também já está nesse nível, né, Coronel, de conseguir extrair um orçamento de uma obra a partir de um modelo. E isso não é algo que é muito simples, né? Isso envolve, sim, etapas iniciais de setagem e de calibração desse modelo, de como ele vai ser desenhado, para que no futuro a gente consiga extrair esse orçamento e, o mais importante, ter confiança de que esse orçamento é válido, né? A gente ainda vê alguns casos onde é feito um orçamento à moda antiga, né, na planilha, e um outro orçamento que é feito no BIM para ter esse comparativo, para que isso seja feito de uma forma mais segura e confiável. E também o próprio planejamento e gestão de obra, né? A gente também tem a possibilidade hoje em dia de, em algumas obras, apresentar um modelo, né? Apresentar um tablet onde esse modelo pode ser visto em tempo real, para eventualmente tirar alguma dúvida e também ter esse entendimento maior da construção. Então, avançando para o próximo tema, eu quis trazer aqui um pouco do ecossistema que envolve hoje um ciclo de projeto. O Coronel citou aqui de 21 disciplinas no seu projeto. A gente já tem projetos lá no escritório com 40 disciplinas. Então, realmente, acho que é uma tendência. Antigamente, os projetos eles eram feitos com 5, 6 disciplinas, né? Hoje em dia, a gente tem aí um ecossistema muito maior, aqui sem juízo de valor nem nada, mas representando mais ou menos o tamanho do contrato de cada um desses atores dentro de um ciclo de projeto. Vale ressaltar que, à medida que o contrato ele é menor, o ideal seria que esse profissional tivesse a condição também de atuar em BIM. Então, também aí dá dificuldade do investimento, né, e do aporte que o escritório tem que fazer para conseguir trabalhar nessa metodologia, uma vez tendo toda uma cadeia de suprimentos aí a ser pensada. Então, acho que é importante também trazer um pouco essa reflexão. E aí, por último, né, trazendo aqui alguns desafios que a gente enxerga dentro desse cenário. Então, uma falta de padronização e interoperabilidade, né? Eu acho que até é interessante comentar que o próprio OpenBIM e a Smart Building eles têm ajudado muito nesse sentido. A própria BIM Forum Brasil é um ator muito importante, a gente conversa muito sobre esse assunto, e as próprias bibliotecas, templates e manuais, planos de execução são muito importantes quando a gente fala dessa padronização. A gente também enxerga uma baixa maturidade processual e cultural, então muita gente às vezes contrata em BIM mais porque foi uma diretriz
da empresa, não entende muito bem o processo, quer entender o processo de acordo com um vendedor de software, etc. E muitas vezes não tem essa visão do todo e também não tem uma visão cultural de como isso deve ser implantado na empresa e também nas obras e assim por diante. Também uma questão da capacitação, né, e formação técnica. A gente também vê muito essa questão da falta de mão de obra, né? E até um dado recente que foi feito, nas obras, a idade média do pessoal que trabalha era muito alta, de 35 anos para cima. Então, a gente também sente falta dos jovens talentos entrando no mercado de trabalho. Então, acho que essa capacitação e formação técnica também teria essa possibilidade de ajudar nesse sentido. E também aquilo que eu comentei, né, a questão do custo inicial e o retorno do investimento. Naquele slide da pesquisa sobre os softwares que eu apresentei, um dos softwares ele é americano, né? E se a gente for comparar o salário anual de um arquiteto americano, ele deve estar ganhando hoje em torno de $110 mil por ano. E aqui no Brasil, eu acho que a gente não chega nem a $15 mil por ano por arquiteto. Então, isso também denota essa realidade de diferença de salários. E o preço do software ele é o mesmo. A gente não tem uma diferença do preço do software porque ele está sendo comprado e está sendo desenvolvido por um escritório brasileiro. Então, isso também é algo que impacta muito nesse investimento que é feito, né, para a adoção da metodologia e também de todos os computadores, a capacidade computacional que ela exige. E o último tema, né, aproveitando que eu estou aqui do lado do Coronel, falar sobre a soberania nacional, mas acho que essa soberania nacional no desenvolvimento do software ela é muito importante. Né, a gente também está aqui com o Rodrigo, do BIM Forum Brasil, que também atua muito nesse viés, através da AutoQI, mas a gente entende que nos cursos de arquitetura e de engenharia civil, a gente enxerga que tem essa possibilidade, essa oportunidade de que seja adotada uma disciplina de ciência da informação, né, para a gente formar profissionais que no futuro tenham a capacidade de desenvolver softwares e que sejam pensados exatamente na cadeia de produção brasileira, né, porque a gente trabalha basicamente no âmbito do BIM com software americano e software europeu, que na verdade são softwares que são adaptados à nossa realidade. Então, muitas vezes a gente acaba tendo problema de chamado, não funciona do jeito que a gente espera, tem uma expectativa diferente. Então, a gente entende que no futuro a gente poderia ter, de fato, o desenvolvimento desse tipo de capacidade. A gente vai ter o próximo painel falando sobre o ensino. Talvez fosse um tema interessante para a gente discutir com as universidades, com as faculdades, para que a gente pense no futuro em ter esse tipo de desenvolvimento de softwares, até com uma questão também para tentar resolver a dificuldade de mão de obra, né? Porque hoje em dia a gente vê outras áreas como informação, como tecnologia, redes sociais, atraindo muito mais jovens do que o setor da construção civil. E isso no futuro vai ser um problema, né? Então, acho que a gente deveria pensar isso de uma forma mais estrutural e tentar fazer com que esses jovens se interessem também pela construção civil através dos softwares que estão aí disponíveis e também a questão que eu mostrei no slide dos escritórios de pequeno porte, né, e do uso muito grande de softwares não paramétricos. Isso tem uma possibilidade muito grande no mercado, quer dizer, não é só também uma questão de enfim, ter um software nosso, mas também uma possibilidade de mercado muito interessante para que a gente pense no futuro. E aí, por último, agradecer de novo aí o tempo de vocês, agradecer aí o convite. Eu deixo também esse QR Code para quem tiver interesse em acessar o nosso site da associação. Nela você pode baixar os manuais, além do manual BIM, também tem manual de contrato, manual de boas práticas de outras esferas, e também convido a todos a entrar no YouTube da associação. A gente tem também muito conteúdo referente a BIM por lá, alguns seminários que foram feitos, masterclass,
Também tem alguns podcasts que foram realizados sobre o tema BIM. E com isso eu encerro, passo a palavra e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Fabrício. Antes de passar a palavra para o próximo, é bom dar uma rápida explicação. Por que Tribunal de Contas está num evento eminentemente de engenharia? O Tribunal de Contas, primeiro, o presidente lá é o engenheiro de SEI. Então tem engenheiro pela primeira vez no comando do Tribunal de Contas do município. E depois, o corpo de engenheiros lá, que tem que fiscalizar as obras do município, é muito grande. Então, houve essa preocupação de até formalizar um termo de cooperação técnica com o Instituto de Engenharia, no sentido de aprimorar a divulgação das tecnologias digitais no Tribunal de Contas e usar até o nosso laboratório BIM, no caso de treinamento dos engenheiros e técnicos municipais. Então, eu chamo para fazer a sua apresentação o engenheiro Fernando Morini, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Bom dia, já é boa tarde. Acabei de olhar no meu celular aqui, é 12h10 e infelizmente nosso tempo está curto, porque seriam para 3 ou 4 horas de conversa fácil. Fácil. Eu quero agradecer ao Ivan, ao Instituto de Engenharia pelo convite. E o Ivan teve essa preocupação, mas não precisava, viu, Ivan? É tudo engenheiro. O que nós estamos lá é que nós estamos na ponta da fiscalização, né? Mas participando aí dos eventos, eu vejo que essa sua introdução de que a coisa está devagar vai ser muito importante o tribunal começar a trabalhar com isso, porque eu acredito que vai ajudar bastante a acelerar. A minha apresentação podia se resumir só a esse slide aí. Só esse aí. Eu vou passar... Depois eu consigo voltar aqui? Consigo, né? Consigo voltar aqui? Beleza. Porque as outras eu vou passar também, mas o mais importante para a minha apresentação é esse slide aqui. Por quê? Porque eu percebi... quando a gente constituiu o grupo de BIM lá no TCM, e aí vocês vão ver que a minha linha do tempo é um ponto, ele foi constituído em abril, mas nesses 6 meses eu percebi que está muito centralizado o BIM no Brasil, a questão dos projetos. Então você tem muita gente fazendo projeto em BIM, tanta gente assim, mas se você precisar de um escritório de arquitetura, as beta aí, você vai conseguir um bom escritório para fazer seu projeto. Se você precisar conversar com os pares, para pegar informação, olha o Exército aí trabalhando com um departamento de projeto, né? Que a anotação aqui foi muita, que o Carlos Alexandre falou, né? Eu vou falar mais do projeto, porque o projeto é que está mais desenvolvido. E ainda de você olhar, você vai ver também que está mais desenvolvido em edificações. Só que quando a gente audita lá, a gente tem muita infraestrutura. A gente tem túnel, tem as pontes, né? Tem as ruas, né? Mas a gente tem muita canalização. Então a gente vai também ter que trabalhar muito com infraestrutura. E aí o ponto aqui que eu gostaria de falar para os senhores é que na concepção, lá no começo, e toda o ciclo de vida que o BIM pode ser usado, você vai ver que o BIM está sendo muito pouco utilizado ainda. Então, se eu tiver aqui, daqui 2 anos, Ivan, e mostrar aqui os trabalhos de auditoria que a gente vai começar o ano que vem, você vai ver uma sequência enorme, não de achados, que achados são os apontamentos, né? Não de achados. Vai ter um monte de páginas de recomendações.
Porque para a gente não vai ser interessante ficar colocando achados nos relatórios. Porque a gente vai chegar e vai fazer uma pressão em cima dos gestores em que a gente já percebe que eles não têm muita ferramenta para poder responder a um achado, mas sim recomendações recorrentes, até virarem achados, e muito espaço do trabalho que nós, auditores, vamos ter, eu já percebi que vai ser ficar acompanhando as recomendações. Então, nós vamos fazer uma recomendação numa auditoria o ano que vem, então nós temos, por exemplo, quem que são os jurisdicionados? Eu trabalho no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, quem que eu vou auditar nesse momento? Eu vou auditar a CIURB, a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, eu vou auditar a SEAB, que é a secretaria que está mais desenvolvida exatamente por trabalhar com edificações, né? E eu vou auditar a SP Obras, que é uma autarquia contratada para fazer licitação e projeto da prefeitura. Aí eu vou chegar e vou falar assim, poxa, por que naquele projeto, nessa licitação e nesse contrato de canalização de obras, por que vocês não fizeram uma simulação na concepção? Para achar a melhor solução técnica. Por que vocês adotaram a cortina atirantada em vez de adotar o gabião? Aí, esse tipo de discussão que o Tribunal de Contas está entrando agora, né, e aí a gente quer puxar para os outros tribunais de contas no Brasil também, esse tipo de discussão é exatamente para você maturar a situação, até fazer as mesas técnicas que o tribunal faz muito, até para a parte pública evoluir. Aí, na apresentação aqui, eu tenho a grata satisfação de ter do meu lado aqui o Rodrigo. Minha mulher é catarinense, tá, Rodrigo? Então, estou sempre lá, sou seu vizinho lá. O Rodrigo chegou em um certo momento e falou assim, puxa, a legislação não é tão importante para mim, né? Para o Tribunal de Contas é extremamente importante. Porque nós, como Tribunal de Contas, o engenheiro vai lá, faz os apontamentos técnicos e tudo, só que isso passa por um processo administrativo que vai ser julgado por um colegiado. E se você tiver na legislação o que tem que ser feito, fica mais prático no julgamento. Senão, fica difícil. E eu tive essa semana eu tive duas boas notícias. Eu estava num evento na quarta-feira e aí o engenheiro Penido, que é secretário de governo, falou que a São Paulo está fazendo um decreto estadual. Isso é importante. Eu audito o município, mas o Estado de São Paulo fazendo um decreto estadual, como, por exemplo, o Paraná já tem há um bom tempo, né? Isso acelera, né? E aí eu tenho certeza que o município vai também se incentivar a fazer um decreto. Porque hoje a gente vive, né, como eu disse, das secretarias e da SP Obras, a gente vive de exemplos pontuais. Né? Então é muito importante. A outra coisa que eu queria salientar muito nesse slide é que, assim, quando você vê projeto, você não vê gerenciamento, você não vê cronograma, você não vê orçamento. Para nós, que auditamos no dia a dia, o cronograma e o orçamento são fundamentais, porque, como bem colocado pelo Rodrigo, né, temos aqui os dados, né, Rodrigo? A gente usa sempre muito o BIMFORM Brasil por causa das pesquisas, e agora também vamos ficar de olho nas pesquisas das BEA. Mas aqui nós temos, o Rodrigo passou, 65% dos custos estouram, e 85% dos prazos estouram. E o Tribunal de Contas entrou muito nessa seara, o presidente, como disse o Ivan, entrou muito nessa seara, mesmo como sendo engenheiro, porque ele está lá no tribunal há muitos anos fazendo julgamento, e ele vê que todas as contratações públicas
tem aditivos de prazo e de custo. Aí, quando ele viu a possibilidade de melhorar essa situação com a metodologia BIM, ele falou, não, é isso que eu quero. E aí ele está empurrando essa situação, né, para que a gente evolua, para que corra mais rápido, né? Quando o Ivan fala, em 2014 teve o primeiro boom, teve o COSUD, né? O COSUD tinha lá, sentava técnicos de São Paulo, técnicos do Paraná, técnicos em Santa Catarina, que fez a primeira obra em BIM, né? A primeira obra, o primeiro projeto em BIM foi em Santa Catarina. Só que aí esse fórum se perdeu. Nós estamos tentando resgatar, tem vários grupos de trabalho, mas esse fórum se perdeu. Então, o que aconteceu? Só o Paraná teve uma evolução consistente. São Paulo, Santa Catarina se perderam no meio do caminho e meio deixa de lado ali nessa situação. E a mesma coisa aconteceu com os tribunais de contas, viu, senhores? Eu tenho um colega que está no grupo de trabalho nosso, que é do TCU, que ficou, já se dedica ao BIM há 15 anos. E ele fez algumas auditorias em 2015, 2016, e não deu continuidade. Por quê? Porque a chefia falava, não, isso daí é para o concessionário, não vamos ver isso, tal. Então, nos tribunais aconteceu o mesmo ponto que agora nós estamos tentando retomar, tanto o TCM quanto o TCE do Paraná. Nós estamos tentando retomar e começar a fazer auditorias regulares. Ainda nesse gráfico aí, pós-obra, quem acompanhou o primeiro evento promovido pelo tribunal esse ano, lá em abril, que deu, inclusive, a constituição da Comissão Especial BIM no TCM, que eu estou coordenando, viu eu falar num gráfico, que não está aqui, que o pós-obra é responsável por 60% a 80% do custo dos nossos ativos. 60% a 80%. O BIM está chegando só no projeto. Pouquíssimas execuções. Manutenção e operação, que essa foi essa foi o que o Ivan, a provocação para você foi isso daí. Né? Porque depois eu vou querer conversar contigo lá no Exército. Por quê? Porque nós temos na cidade de São Paulo uma quantidade enorme de ativos. Eu auditei uma quantidade enorme de reformas e manutenções de escolas, em que o BIM daria um ganho fantástico. Eu preciso, inclusive, com a tua fala, inclusive eu preciso contratar, ou seja, mandar um e-mail para o professor Pasquale. Sabe quem é o professor Pasquale? Do português? Porque a gente está participando, uns falam digitalização. E outros falam digitização. Se o Pasquale falar para mim, pode falar os dois, está tudo bem. Agora, eu não sei o que falar, se é digitalização ou digitização. Pois é. Aí, já está me melhorando, está me ajudando já. Já está me ajudando. Então, o que acontece? Você entra numa escola, não tem projeto nenhum. Não tem nada. Você olha um orçamento de uma reforma, de uma manutenção, não tem pé nem cabeça. É um negócio completamente aberto. Porque senão você não faz a licitação. Então você joga lá um monte de itens no orçamento que são completamente abertos. Inclusive, muitos dos itens o executor não usa. Ele não usa. Né? Aí o que vai dar nisso? Vai dar custo e vai dar aditivo de custo e aditivo de prazo. Isso é só um exemplo, senhores. É só um exemplo. Mas olhando os fóruns e as discussões de BIM que nós temos, não se fala muito dessa parte de pós-obra. Não se fala muito da integração, na quarta-feira se falou, mas a integração com o GIS. Né? O tribunal assim, tem uma tranquilidade de, por exemplo, ter o Smart Sampa, que é uma digitização da cidade, ou digitalização da cidade de São Paulo, tem tudo na parte de cima, tudo. Você pode ver qualquer telhado,
da cidade de São Paulo, não vou exagerar, né? Mas você pode ver muitos dos telhados, a declividade do telhado pelo Smart Sampa. Ou seja, o GIS dentro da Prefeitura de São Paulo, ele está bem avançado. Se a gente complementar aqui, é um desafio, com a parte interna, que é o BIM, quando eu for fazer uma auditoria em cima de um orçamento, principalmente em cima do orçamento, eu vou ter tanto a parte de GIS quanto a parte de BIM. E aí eu vou ter um ferramental muito bom para trabalhar. O meu colega, por exemplo, ele chega e ele calculou a declividade do telhado da casa dele pelo Smart Sampa. Então, para se resumir, né, 12h25, ou seja, nós estamos com o tempo praticamente estourado, mas assim, o que nós estamos fazendo aí em termos de planejamento de auditoria? Porque foi em abril que a gente fez a comissão, né? Eu sou o auditor, essa comissão ela não é só de auditores. Por quê? Porque você tem que botar nessa comissão, você tem que colocar representantes de todos os conselheiros, exatamente para eles darem um apoio quando você pede uma medida. Por exemplo, eu pedi uma medida de colocar numa instrução normativa nossa essa questão da preferência, né? Então, a gente tem no nosso PAF, não sei se vocês já ouviram falar no PAF, é o Plano Anual de Fiscalização, que não está ainda aprovado para o ano que vem. Nós já temos várias horas para poder fazer auditoria em BIM, né? E nós vamos se basear muito nesses slides aí, quem acompanha um pouco do BIM, esses são os slides iniciais para as primeiras auditorias, em que a gente vai se basear na ISO 19650, capítulo 1 e capítulo 2. Por algum lugar você tem que começar, né? Então, quem está familiarizado com essas ISOs, você vai ver que esses itens aí é capítulo 1 e capítulo 2. Tem que começar de algum lugar. E o primeiro capítulo é diretrizes gerais a serem observadas na implementação do BIM na administração pública. Ou seja, o que a Prefeitura de São Paulo, o que essas secretarias têm de diretrizes gerais. Entendeu? A CIURB acabou de lançar agora, que está em consulta pública, 3 cadernos BIM, né? Com certeza nós vamos auditar esses cadernos. O colega lá da CIURB que está coordenando esse grupo de trabalho que lançou os cadernos, ele já me mandou, inclusive, os cadernos para... Assim, é mais fácil até para mim fazer o planejamento da auditoria. Isso daqui é botando aqui para o analítico, um pouco mais analítico, mas não totalmente analítico. O primeiro item, documentação técnica e processo de trabalho. Então, olha lá, Rodrigo, verificar as legislações. Não, eu sei que você concorda, cara. É que o auditor adora provocar. Então, olha isso, verificar as legislações, os procedimentos para desenvolvimento da metodologia, quer dizer, se tem o manual ou o caderno, né? Ou a maioria das pessoas, no mercado se fala caderno, né? Caderno BIM, né? Mas todos essas denominações são similares, né? É a mesma coisa. Averiguar se o caderno BIM satisfaz os requisitos e usos estabelecidos para o BIM, tá? Ou seja, se você tem a estratégia BIM, se você tem um decreto BIM, você vai conseguir se está satisfazendo os requisitos da legislação. Adequar os processos de trabalho, que é a parte muito difícil, né? Inclusive para os auditores. Os auditores não estão acostumados a auditar BIM, né? Só que a gente tem uma facilidade lá, uma grande facilidade. É uma equipe experiente, de muito tempo e que não tem turnover, não troca. Então, são engenheiros bem formados, bem pagos e experientes. Então, eles rapidamente vão evoluir. Hoje eles não sabem, mas amanhã eles já... E aí vem um gancho, né? Tirando um pouquinho parênteses, a ponte, né? A gente viu o professor Varran falar, a gente viu onde a gente vai ter educação a próxima, né? Mas essa ponte entre profissionais experientes e profissionais novos. Os profissionais novos, como foi bem colocado, e sempre se coloca isso, eles já saem, pelo menos, com mais maturidade sobre as ferramentas. Se for arquiteto, então, sai mais maturidade ainda. É impressionante como os arquitetos evoluíram nessa questão do projeto BIM, né? Só que ele não tem
a palavra boa que vem na cabeça não é a melhor palavra, tá? Então, deixa eu substituir, que senão isso aqui está gravado. Mas eles não têm a experiência. Ou seja, abrir um projeto, por exemplo, de uma ETA, numa estação de água e esgoto, e os detalhes ali daquela ETA. Ele tem lá o projeto, o desenho, ele usou um software, mas tem aqueles detalhes, um golpe de ariete que ele não viu, alguma coisa muito específica, né? Então, assim, os mais velhos não querem trabalhar com isso. Já estou velho demais para trabalhar com isso. E os mais novos não sabem os macetes. Você tem 30, tem 35 anos. Né? E aí, o que acontece? Tem que juntar esses dois times. Você viu o trabalho bom do Exército lá, formando o pessoal. Né? Mas precisa falar com o engenheiro antigo. Tem que ir no Instituto de Engenharia. Acabou, né? Não sabia. Mas, então, só passando rapidinho, estourando o tempo aqui. Aí a continuidade nas diretrizes, tá? E aqui seria um segundo passo, a conformidade dos serviços de projeto de engenharia desenvolvidos em BIM. Ou seja, como a gente tem mais projeto, a SEAB tem projeto, a gente já pode começar a olhar esses 11 itens aí, para ver onde estão os maiores problemas, os gargalos. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, Fernando. Acho que fizemos as 4. Eu tenho certeza que esses 4 têm muito mais a colocar. E o Regis, que é um coordenador nosso aqui do evento, deixou uma pergunta. Ele está atendendo um pessoal aqui do lado de fora, pediu para não esquecer da pergunta dele. E a pergunta dele vai muito no sentido de saber quem poderia fazer no Brasil o desenvolvimento de um BIM brasileiro, mesmo se for com o IFC, tanto faz, mas um BIM brasileiro. Se o Exército teria, por exemplo, também condições de fazer esse trabalho, uma vez que o Exército está bem avançado com a tecnologia digital. Então, deixo a pergunta aqui, pode ser por Exército. Muito boa pergunta. Eu creio que a gente estaria com certeza à disposição de ser aí um impulsionador desse desenvolvimento. Mas com certeza com os parceiros que estão aqui, mesmo aqui à mesa, seriam com certeza... eu acho até que não seria interessante o Exército sozinho, né? Teria que realmente montar um grupo de trabalho nesse sentido, com as empresas, com as BEA, com que o Fernando Molino trouxe da parte de fiscalização, que é o que o Exército está mirando agora também, né? A gente primeiro iniciou realmente a foco no projeto. O número que ele passou de 60% a 80% na manutenção, a gente, até por virtude do Opus, a gente tem esse controle, chega a 70% a manutenção. Então a gente tem as escolas, temos os nossos quartéis e temos nossos também PNRs, que são as nossas moradias, né? E a manutenção no ciclo de vida da edificação, ela atinge o valor médio ali de 70%. Então, realmente a gente tem que avançar na fiscalização e na manutenção. Esse é o foco, inclusive, da força. Inclusive, estamos criando, está sendo um estudo atual de uma companhia de engenharia de manutenção de instalações, porque a gente tem tido dificuldade em contratar empresas, muitas vezes pequenas, que não conseguem cumprir os contratos, que tange a custo, qualidade e prazo. Então, a gente está querendo criar uma companhia. Eu comandei o 9º Batalhão de Engenharia de Construção, lá em Cuiabá, e montei um pelotão de 40 militares, que é mais ou menos o tamanho de um pelotão. Uma companhia são 120 homens, né? E um batalhão 700. Então, para o senhor ter uma ideia do tamanho, né? Então, o pelotão a gente já montou. Um pelotão, primeiro a gente chamou de pelotão de obras verticais, mas a intenção do comandante não é obra, é manutenção. Porque a gente tem que... nós temos 700 e poucas unidades, organizações militares, e temos que fazer a manutenção disso. Então, a gente tinha a curva da construção assim e a curva de manutenção assim. Né? Então, a gente atacamos o projeto porque, depois do BIM,
nossos aditivos caíram da faixa de 10% a 15% para a faixa de 5% a 6%. Então, atacando também o projeto, a gente está também atacando um pouco já da obra, né? E principalmente da obra, da fase obra. Exatamente. Atualmente, a parte de orçamentação federada a gente também já está trabalhando bem. Nosso orçamento e planejamento já sai com o BIM, mas a parte de manutenção a gente tem que avançar. Esse é o ponto que o Exército está atacando. Eu acho que um grupo de trabalho, a gente, nesse sentido, a gente convida realmente vamos sim. Eu acho que a gente pode fazer isso como um grande marco. Eu estou aqui realmente representando a força, mas eu conversei com o meu general antes de vir, e ele falou que ele é o grande impulsionador, que a gente está em condições de estar com as portas abertas lá para conhecer o nosso trabalho e estar aberto aí a essas parcerias. E só falando um pouquinho do Opus, do geoprocessamento, pegando um gancho ali do Opus, o Opus foi criado em 2008, né? O Opus é um sistema unificado de processo de obras. A gente tem um slogan lá que não há vida de obra no Exército fora do Opus. Não existe. Cada solicitação ela ganha um número Opus, que é como se fosse um CPF daquela. Então a gente tem todo georreferenciado, o quartel, e dentro do quartel, cada quadradinho daquele, você pode ir dando zoom, chegando no pedido lá da obra, naquela manutenção daquele quadradinho ali, seja em qualquer lugar do Brasil. Isso já funciona bem. A gente avançou muito. É um sistema que o próprio TCU recomenda e a gente já até foi premiado, né? O TCU fala muito na questão da maturidade do projeto, né? E o que tange também ao controle dessas obras, né? A gente tem, inclusive, a distribuição do recurso tem a ver com a área construída dos quartéis. A gente distribui o recurso de manutenção de acordo com a área construída, né? E aí depois vai remanejando. O cara que não conseguiu cumprir, fazer o projeto, licitar, depois a gente em Brasília vai remanejando esse recurso de forma que o recurso seja todo empregado, né? Tá certo? Espero ter respondido aí. Eu vou fazer só um adendo. Nós temos empresas brasileiras que fazem software BIM, várias. Eu sou diretor na AutoQI, nós temos software para engenharia toda, né? Para projeto estrutural, instalações e orçamento, planejamento, mas não é a única. Tem TQS, que é uma empresa aqui de São Paulo, tem empresas que fazem orçamento e planejamento, Prevision, Orçafácil, Agilin, tem várias outras empresas. Então nós temos uma engenharia nacional, ou empresas nacionais de tecnologia que fazem BIM. O que a gente ainda não tem são soluções de arquitetura. Então, talvez acho que está faltando a gente abrir um espaço até para essas empresas virem aqui e mostrar que existe tecnologia nacional. Mas precisa também de mais ações. E aí eu quero fazer aqui, Fernando, em minha defesa aqui da história da legislação. Primeiro, o Brasil não está mal na foto, por incrível que pareça. Em cenário internacional, o Brasil tem vários instrumentos que amparam a adoção do BIM. Nós, em 2018, tivemos uma estratégia nacional. Depois, nós tivemos vários decretos que ampararam isso. Temos uma estratégia nacional que prevê o uso do BIM, inclusive prevê o Open BIM. Isso é raro no mundo. Poucos países trazem na sua estratégia nacional a premissa de que o Open BIM é a diretriz. Nós temos a lei de licitações que, por mais que ela faça uso preferencial, e eu já conversei com alguns auditores, as pessoas acham que o uso preferencial é assim, se eu quiser eu uso. Não é assim. Preferencial é a preferência, é para fazer com BIM. Se eu não puder fazer com BIM, eu deveria justificar. Mas a gente tem atuado no BIM Fórum tanto para apoiar isso, né, e como que a gente tem atuado? No âmbito da Estratégia Nacional BIM-BR. O BIM Fórum ajudou a sensibilizar o OMDIC a atualizar essa estratégia, fizemos parte de todos os grupos de trabalho, direcionamos muitas coisas para essa estratégia, e entre essas ações que estão dentro da estratégia está a regulamentação. Regulamentação da Lei 14.133, para que ela melhore esse processo, do processo de orçamentação em BIM. Então, tem várias instruções que devem vir, que elas estão em elaboração, mas elas estão vindo, e muito com o apoio do BIM Fórum. Então, eu aprendi com o tempo que o servidor público, diferente do privado, né, a iniciativa privada pode fazer tudo o que a lei não limita. Mas o servidor público só pode fazer o que a lei permite.
Então, ele é obrigado a ter instrumentação, a ter portaria, instrução normativa, lei, decreto. Ele tem que ter isso regulamentado para ele poder trabalhar, senão ele não pode trabalhar. Então, nós temos que dar esse amparo jurídico para que o servidor público possa fazer o uso adequado do BIM. Isso que a gente, quando você trabalha em Tribunal de Contas, você não consegue ser só engenheiro, você acaba tendo que aprender um pouquinho de direito, entendeu? Então, vários colegas, inclusive, fazem uma segunda faculdade de direito. Essa regulamentação é a positivação. Agora, essa questão do preferencial, por isso que eu pedi a palavra, é exatamente assim que a gente trabalha. Ou seja, o preferencial quer dizer que é o primeiro. Ou seja, se você não faz em BIM, você justifica. Agora, isso é uma batalha muito importante para os tribunais de contas, porque tem a famosa jurisprudência. Né? Então, se você tiver acórdãos em que isso prevaleça, e no Paraná é esse o entendimento, que eles estão à frente no uso público, você vai ter mais facilidade para colocar o preferencial dessa forma. É isso. Nós temos uma dificuldade de pegar a primeira fase, né? E existe uma dificuldade muito maior ainda, que seria o pós-obra, que no Exército chega a 70%, o Rodrigo mencionou 65%. Então, eu acho que a gente precisa introduzir todos os ciclos de vida do empreendimento, né? E isso não é fácil de transmitir, de fazer ser aceito normalmente. Tenho sentido muita facilidade da iniciativa privada adotar o BIM. Nós fizemos aqui alguns cursos durante uns 2 anos. O pessoal se interessava muito por orçamento, para como é que podia... E a maioria era incorporadora, iniciativa privada que se viu vantagens na aplicação do BIM, né? Mas eu acho que está tudo aberto, até desenvolvimento de uma biblioteca da prefeitura, não sei se... pode contar com o Instituto com dupla mão, certo? Mais alguma questão aqui colocada pela mesa? Tem várias, Ivan, mas a gente vai deixar. Tem várias, mas a gente vai deixar, porque o tempo... Alguma questão dos presentes aqui? Não veio pela internet nada, então? Podemos partir para o encerramento. Agradeço muito a participação de todas as pessoas que estiveram aqui, que nos assistiram pela internet, e espero que esse assunto não morra nessa palestra aqui, nesse painel nosso. E nós temos já um termo de cooperação com o Tribunal de Contas, mas queremos continuar com as duas, tanto com o Fórum, tá, quanto com as BEA. E vamos avançar nessa área. Eu estou bem otimista que o Instituto vai poder colaborar e coloca nossas instalações e nossas divisões técnicas à disposição de todos. Agradeço mais uma vez a presença de todas as pessoas aqui presentes, as que nos assistiram na internet e as que vão nos ver pela gravação da TV Engenharia. Boa tarde a todos.